aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui pra gente discutir o caso clínico dessa semana, que é de um gatinho, do Naruto, foi deixado lá no Instagram. O Naruto é um felino de 6 meses de idade, ele foi atendido por uma de nossas alunas do curso Descomplicando a Interpretação de Exames, e segundo a tutora, ele tinha sido castrado há mais ou menos 30 dias, e depois disso, depois da castração, ele passou a ficar mais sonolento, se alimentando menos, ela mudou o comportamento do gatinho. Então ela procurou auxílio veterinário e no exame físico ele apresentava temperatura alta, estava com 40,9 de temperatura e também tinha um abdômen um pouco abaulado, semelhante à presença de líquido abdominal. Por isso ela acabou solicitando uma ultrassonografia e fez alguns exames laboratoriais também que a gente vai discutir agora em seguida. Então aqui nós temos a ultrassonografia do Naruto. O que chama a atenção aqui é a presença de moderada quantidade de líquido livre abdominal com presença de celularidade. Imagem pode estar relacionada à efusão peritoneal. Então aqui nós não temos as imagens, temos apenas o laudo. Essa é a observação mais interessante que ela colocou aqui, mais relevante na verdade, né, porque todas as outras são interessantes, uma vez que ela descreveu aqui os órgãos, a normalidade dos órgãos, da maioria deles, mas então tinha esse líquido livre abdominal. E aqui nós temos o hemograma do Naruto. Eu sei que a imagem lá no Instagram não ficou tão legal, mas aqui eu trouxe ela maior e mais visível. Então, a gente pode ver que o que tem de alterado nesse hemograma é um aumento da quantidade de leucócitos. Nós temos uma leucocitose de 28.900 leucócitos por microlitro. E essa leucocitose é causada por uma neutrofilia madura. Tá vendo que aqui a gente tem neutrófilo segmentado aumentado. Não temos aumento de bastonetes, ou seja, não existe um desvio à esquerda nesse caso. Os linfócitos, eles estão aqui no limite mínimo, tendendo a uma linfopenia já, então já reduzindo o valor de linfócitos. Pensando no quadro clínico que ele vem apresentando, a gente já pode levar a crer, como já fazia 30 dias aí da castração e há 30 dias ele vinha apresentando esses sinais, que esse leucograma pode ser típico de um leucograma de estresse, já que é uma manifestação clínica que vem se apresentando aí por um período mais crônico, né? Muito compatível com esse tipo de hemograma. No perfil bioquímico, o que a gente vê aqui alterado é o valor de proteína, que está de 8,3 gramas por decilitro. Então, nós temos um valor de proteína total aumentado. Só que nesse exame não tem as frações de proteínas separadas. Então, não temos albumina e não temos globulina. Não foi solicitado. Então, a gente não sabe quanto desse valor de proteína é de albumina e quanto é de globulina. Isso é relevante? Sim, nesse caso é muito relevante. Por quê? Muitos de vocês comentaram lá na publicação que provavelmente seria um caso de PIF, a gente já vai comentar em seguida sobre isso, de peritonite infecciosa felina. Na peritonite infecciosa felina, é muito importante a gente solicitar frações de proteínas, porque geralmente a gente tem uma redução de albumina e um aumento de globulinas. Já vou explicar melhor tudo isso para vocês, vamos só continuar a leitura aqui desse perfil bioquímico. Aqui nós temos também soro levemente ictérico. Também não temos o valor de bilirrubinas, não foi solicitado também. Mas para a gente ter um soro ictérico, muito provavelmente esse animal estava com hiperbilirrubinemia. Então, o valor aqui de bilirrubinas também seria interessante para incrementar aqui o nosso diagnóstico. E como tinha líquido livre presente lá e visualizado pela ultrassonografia, ele foi coletado e enviado para análise. A gente sempre precisa enviar o líquido para análise para ter informações sobre quantidade de proteína, quantidade de células e conseguir caracterizar esse líquido. Só olhando ele macroscopicamente não tem como caracterizar. A gente pode até assemelhar ele a alguns tipos de líquido, mas a característica tem que ser laboratorial mesmo.
Por que que isso é importante? Porque quando a gente consegue identificar o tipo de líquido, a gente já consegue correlacionar com patologias que promovem a fisiopatologia da doença necessária para acumular aquele líquido específico em determinadas cavidades. Então, nesse caso, o líquido ele já tinha esse aspecto aqui amarelado, amarelo palha. Algumas pessoas já associam, né, o amarelo palha com PIF, mas é importante fazer a análise. Essa sim é que vai nos dar os resultados reais. Então, aqui descreve o líquido, né, recebido uma amostra de efusão peritoneal contendo aproximadamente 16 ml em sua totalidade, de coloração amarelado, sem odor característico, aspecto mucoide e turvo. E aqui ele fala da densidade. Esse líquido estava com uma densidade de 1,040, que já é uma densidade bastante alta. Ela já passa a ser uma densidade mais característica de líquidos com grande quantidade de proteína ou grande quantidade de célula. Então, continuando aqui com a descrição, tinha presença de fibrina sedimentar após centrifugação e a amostra demonstrava-se de coloração amarelada e aspecto límpido. A análise em fita demonstrou pH de 7 e proteína alta. Isso aqui é uma informação muito importante. Tinha 3 cruzes de proteína, não tem aqui o valor exato, né? Só fala que tinha muita proteína, mas isso já é muito importante, porque um líquido com grande quantidade de proteína, ele já não é um transsudato puro. Ele já passa a ser ou um transsudato rico em proteína, ou até mesmo um exudato. Aqui, continuando na análise citopatológica, apresenta-se moderada celularidade, composta por células epiteliais de descamação, moderada presença de células inflamatórias, que é composta por neutrófilos e linfócitos, e no fundo da lâmina tinha amorda basofílico, não entendi essa palavra. Mas enfim, aqui não fala da quantidade de células que tinha na amostra. Quando a gente tem um exudato, geralmente ele é caracterizado por alta quantidade de proteína e alta quantidade de célula. A PIF, ela é responsável por causar um exudato, apesar de não ter componente bacteriano, então não é um exudato séptico, ela pode causar um exudato asséptico. Mas esse exudato da PIF ele é caracterizado principalmente por grande quantidade de proteína e baixa celularidade. Então aqui a gente não tem o valor total aqui de células, mas já sabemos que tende a ser um exudato ou pelo menos um transsudato rico em proteínas, que também pode aparecer na PIF, devido a essa proteína alta que cita aqui no laudo do exame. Mas aí, continuando. Então, continuando, foi feito o teste de Rivalta nesse líquido, justamente porque já se suspeitava de peritonite infecciosa felina. E o teste de Rivalta serve para diferenciar o líquido da PIF de outros tipos de efusão. Ele é um teste bem simples de realizar, dá para fazer até em consultório, feito com ácido acético. E ele... o que positiva o teste é justamente essa grande quantidade de proteína, presença de fibrina e de mediadores inflamatórios nessa amostra. Então, nesse caso aqui do Naruto, o teste de Rivalta foi positivo. Então, vamos às discussões do caso de uma maneira geral. Então, quando a gente tem um gatinho com efusão peritoneal, a gente pode montar uma lista de diagnósticos diferenciais. Esses diagnósticos diferenciais vão ser uma doença hepática, por exemplo, ela poderia estar dentro dessa lista, mas a doença hepática, ela teria alguma outra alteração. Claro, aqui ele tinha a icterícia também, apesar de não ter sido coletado as bilirrubinas, né, mas tinha a icterícia. Só que não tinha aumento de enzimas hepáticas, não tinha outras alterações dignas, né, de doença hepática lá na ultrassonografia. E ele também não tinha um líquido compatível com doença hepática, que geralmente é um transsudato puro. Aqui a gente tinha, como vimos, um transsudato rico em proteínas ou um exudato. Outra causa de formação de efusão abdominal seria uma insuficiência cardíaca congestiva. Mas esse era um animal bem jovem, ele não tinha alterações de ausculta cardiopulmonar, então também
não era compatível com a doença. Outro diagnóstico importante seria a peritonite bacteriana, peritonite séptica. Mas ele também não tinha histórico para ter uma peritonite séptica. Então, ele não tinha um histórico de trauma ou de alguma coisa que provocasse ruptura de trato gastrointestinal, com extravasamento lá para dentro da cavidade, ou ruptura de bexiga que provocasse talvez um uroperitônio. Também não tinha histórico para isso. Mas em relação à peritonite bacteriana, tem outra diferença também, que no líquido a característica não era de exudato séptico, não tinha bactéria, não tinha neutrófilos degenerados, era mais característico de exudato asséptico. Então, acaba que aqui nós temos uma convergência dos sinais e das alterações de exames para uma peritonite infecciosa felina, né? Juntando a idade do animal com esse quadro clínico bem inespecífico. Então, a PIF é característica de animais mais jovens, 70% dos animais com PIF, eles têm menos de 1 ano de idade, então já bate totalmente esse histórico. E como eu falei, os sinais inespecíficos, né? Só febre, diminuição do apetite, a icterícia que pode acontecer, a formação de líquido peritoneal, tudo isso indicava que seria realmente um quadro de peritonite infecciosa felina. E a PIF, ela pode ter pelo menos 3 apresentações, que é a PIF efusiva, a PIF seca e a forma mista, que é quando você tem sinais que se sobrepõem tanto da efusiva quanto da PIF seca, né? A PIF seca geralmente forma granulomas em determinados órgãos, a PIF efusiva, devido a uma vasculite, ela acaba provocando formação de líquido, seja em pericárdio, em pleura ou em peritônio. É muito mais comum em peritônio. Em relação ao hemograma do Naruto, ele é compatível sim com os quadros de PIF, porque a PIF pode provocar um leucograma de estresse, já que ela é uma doença ali que causa esse estresse orgânico, liberação de cortisol, ela vem se manifestando ali por um período mais longo, ela pode ocasionar esse leucograma de estresse. Geralmente a linfopenia é mais marcante, nesse caso aqui ele estava no limite mínimo, né, tendendo a uma linfopenia, mas já estava se assemelhando a um leucograma de estresse. Em relação ao bioquímico, como eu falei para vocês, o interessante seria se a gente tivesse as frações de proteína. Por quê? O que acontece aqui na PIF é que geralmente a proteína ela está muito alta, a proteína sérica total, ela está com valores de mais de 7,8 gramas por decilitro, que era realmente o caso dele. E esse aumento de proteína ele se dá pelo aumento de globulina principalmente. Então, devido à produção de gama-globulinas, essa globulina acaba aumentando muito, e se você for fazer a relação albumina-globulina, essa relação vai estar reduzida em decorrência do aumento da globulina. E além do aumento da globulina, a albumina também pode reduzir, nesse caso principalmente devido à vasculite e perda desse líquido que era rico em proteína para dentro da cavidade abdominal. Então, a literatura fala que a relação albumina-globulina ela é um valor muito forte, ela tem um valor diagnóstico muito bom para a PIF, já que a gente sabe que os outros métodos diagnósticos são bastante limitados para essa doença. Então, a associação do quadro clínico com uma relação albumina-globulina baixa, ela é fortemente sugestiva de diagnóstico de peritonite infecciosa felina. Então, se usa aí um valor de corte de 0,8, né? Então, valores abaixo de 0,8 tem uma tendência forte a ser PIF. Valores acima de 0,8 muito provavelmente não serão PIF. Então, é um teste fácil, barato, rápido de fazer e que é muito importante no caso desse diagnóstico. Em relação à icterícia que apareceu nesse paciente, por que ela pode acontecer? A PIF, ela pode provocar hiperbilirrubinemia, mas essa hiperbilirrubinemia, ela não é por uma doença hepática ou por hemólise, nada disso. Ela acontece devido ao alto fator de
TNF-alfa, né, de fator de necrose tumoral, que ele acaba inibindo o transporte transmembrana das bilirrubinas, né, e dos pigmentos biliares, na verdade. Isso acaba provocando uma hiperbilirrubinemia e levando o paciente a desenvolver uma icterícia. O líquido, como eu já citei para vocês, ele tinha uma característica muito forte de peritonite infecciosa felina, porque realmente é um líquido que vai ter uma densidade mais alta, ela pode ficar ali em torno de 0,17 até 0,47, então ele estava com 1,040, né? 1,017 a 1,047. Tem concentração alta de proteína, geralmente mais do que 3,5 gramas por decilitro, e o teste de Rivalta positivo, que foi o encontrado nesse paciente também. Quando a gente tem esse quadro, ele é fortemente sugestivo de peritonite infecciosa felina. Uma vez que técnicas como a pesquisa de anticorpos, o PCR, eles não são muito seguros. O PIF, ele é um vírus mutante, ele é um coronavírus mutante, então alguns testes não conseguem diferenciar o vírus convencional do vírus mutante, por isso que acaba fazendo confusão na hora do diagnóstico. O ideal para fechar de vez o diagnóstico é a histopatologia, mas ela não é indicada em vivo. Geralmente esse diagnóstico definitivo é feito só pós-morte, né? Então, às vezes não justifica, mediante o quadro que o paciente está apresentando e o diagnóstico sugestivo muito forte, você submeter ele a um procedimento de histopatologia. Então, fica realmente pelo diagnóstico clínico. E o tratamento da PIF, muita gente quer saber como é que trata. Na verdade, não existe tratamento para PIF, não existe nada que vá conter o vírus, que vá conter a manifestação e a evolução dele. A única coisa que se faz é fornecer tratamento de suporte com o que for necessário, então fluidoterapia, alimentação, suplementação, de acordo com o que o animal precisa. Mas o prognóstico é muito, 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 muito ruim, infelizmente. Se um gato tem PIF, a chance de ele ter uma expectativa de vida muito pequena, a literatura fala aí de 2 a 5 semanas, então um mês, né, de sobrevida, é o que vai acontecer, infelizmente. Mas foi interessante trazer esse caso porque é um caso que a clínica é muito forte, mas a gente nunca consegue chegar a bater o martelo na PIF, né? Você tem uma clínica e os sinais e alterações de exame muito sugestivas, mas a conclusão geralmente é pós-morte. A nossa aluna não falou como é que ele está essa semana, esse animal, se ele evoluiu ainda mais negativamente ou se ele está se mantendo estável, mas se eu souber notícias eu trago para vocês nas nossas redes sociais. E se vocês ficaram com dúvida, comenta aqui pra gente. Se vocês atendem muito casos de PIF, se fazem alguma coisa diferente, se chegam ao diagnóstico de maneira diferente, comenta aqui também, que eu vou gostar de discutir com vocês, tá bom? Obrigada e até a próxima!